E as notícias não param nesta terça-feira super agitada, meus amigos. Vamos que vamos, porque a Conmebol finalmente anunciou, tomou a decisão em relação ao Marcelo e a pena do jogador está mantida. O Marcelo, de fato, terá de cumprir esses 3 jogos de suspensão. Como eu informei para vocês agora há pouco também aqui no canal do Lessa, Marcelo tem uma lesão na coxa esquerda e vai desfalcar o time por alguns dias. Ainda estou na apuração para saber por quanto tempo Marcelo vai ficar fora por questões físicas, mas agora temos a definição da Conmebol. O Marcelo, portanto, está suspenso ou a suspensão de 3 partidas está mantida. Aqui tem a decisão da Conmebol que rejeita, né, o pedido de efeito suspensivo da decisão que foi imposta em relação ao Marcelo, rejeitar também o pedido de anulação da decisão, que foi um pedido do Fluminense, rejeitar o recurso interposto por Marcelo no último dia 16 de agosto, contra a decisão proferida pela comissão disciplinar da Conmebol, que foi publicada no último dia 10, confirmar em todos os seus termos a decisão proferida pela entidade no último dia 10 de agosto, e também notificar Marcelo e Fluminense. Contra esta decisão, cabe recurso perante o Tribunal Arbitral Desportivo no prazo de 21 dias corridos a partir do dia seguinte da decisão fundamentada, ou seja, a partir de amanhã. Peguei aqui na matéria que foi publicada pelo GE, que já tem a tradução, e fica mais fácil. Bom, não surpreende absolutamente ninguém, a gente já imaginava que essa pena do Marcelo não seria reduzida, né? Por isso eu falei para vocês, vamos apurar, vamos aguardar para trazer a informação correta, porque ainda não havia uma confirmação por parte da Conmebol. Houve, né, um documento que foi divulgado pela entidade com todas as justificativas e deixando bem claro que a intenção não foi a intenção do Marcelo em não machucar o adversário, não foi levada em consideração. Então, a partir daí, o que resta? Né? Ontem o Marcelo prestou depoimento, mas o principal argumento de defesa vai ser o jogador não teve a intenção de lesionar um companheiro de trabalho e foi um acidente. Comprovado por imagens, comprovado pela própria reação do jogador, comprovado por declarações, entrevistas. Só que a partir do momento em que se toma uma decisão dessa forma, está muito claro que o Conmebol não iria voltar atrás nesse caso, e isso foi confirmado. Só que por mais que essa decisão tenha sido mantida, o Marcelo também tem uma lesão. E agora a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para voltar. Fato é que ele está fora agora, de uma vez por todas, dessas quartas de final da Copa Libertadores. Não sei ainda se o Fluminense vai recorrer, mas para mim não faz o menor sentido. Vai ser uma perda de tempo total tentar reverter essa situação. Agora, outra coisa que não surpreende ninguém. Saiba de uma coisa, Conmebol. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha para você. Odeia o futebol. Essa punição, repito o que eu falei lá atrás, essa punição é um completo de um absurdo. É uma sacanagem com o jogador. É um desrespeito ao esporte. É inacreditável o que aconteceu nesse episódio do Marcelo. É simplesmente inacreditável. Mas vindo de onde vem, infelizmente também não pega ninguém de surpresa. E uma notícia aqui importante, o UOL publicou mais cedo que o Tribunal Regional do Trabalho reforçou a condenação do Fluminense em processo movido pelo atacante Pedro hoje no Flamengo. A decisão ela saiu ontem. E aqui a matéria explica, no movimento mais recente, a Justiça reconheceu que o clube não contratou seguro para acidentes de trabalho, contrariando o que diz a Lei Pelé. O Fluminense, assim, terá que pagar a indenização correspondente ao seguro obrigatório. O valor estimado pelo lado do jogador é de R$1,5 milhão. A derrota do Flu no processo foi mantida em segunda instância com os desembargadores da sexta turma do TRT aceitando os embargos de declaração do atacante. Os embargos servem para que o juízo esclareça alguma decisão ou se pronuncie quando houver omissão na decisão de mérito anterior. O seguro que o clube contratou à época para os jogadores envolvia morte, auxílio funeral e invalidez permanente por acidente, mas não tinha cobertura para acidentes com afastamento temporário, como a lesão sofrida por Pedro em 2018. O Flu pode recorrer no TST se isso
não ocorrer, os valores efetivamente a serem pagos pelo Flu serão discutidos quando a fase de execução da dívida chegar. Aqui um trecho do que foi publicado pela desembargadora, é a obrigação das entidades de prática desportiva a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais para os atletas profissionais, com o escopo de cobrir os riscos aos quais estão sujeitos em razão da atividade desenvolvida. Logo, há a obrigação de contratação do seguro de vida e de acidentes pessoais, com a consequente percepção da indenização correspondente em caso de infortúnio, que não apenas se vincula à morte ou à invalidez permanente total do atleta, mostrando-se devida ainda que nos casos de incapacidade elaborativa parcial ou temporária. Bom, aqui a matéria conta, né, como começou a história, por que o Fluminense foi multado pela rescisão, enfim. E aqui o que o Fluminense terá que pagar. Toda a lista aqui, que pode chegar, portanto, de acordo com os cálculos da defesa do jogador, em R$ 1 milhão. A questão, muitas coisas, é a gente diferenciar o que é legal e o que é imoral. Provavelmente é uma questão legal, tanto que está sendo julgado, e o Pedro tende a ganhar essa causa. Agora, tem muito de caráter aí, né? Clube onde o jogador foi revelado, clube que prestou toda assistência ao Pedro, que não abandonou o Pedro em nenhum momento. Ele poderia ter ido para o Real Madrid, inclusive quando por pouco não foi, devido àquela lesão, convocação, seleção brasileira, defendendo a camisa do Fluminense. E aí vem um processo para tirar dinheiro do Fluminense, sendo que o clube não contratou um seguro para acidente de trabalho. O Fluminense, obviamente que isso na época gerou uma revolta muito grande, não é de hoje, essa revolta, e agora tem mais uma decisão contrária. Isso aqui é o que eu acho que é o resumo do que não é ter gratidão pelo lugar onde tudo começou, pelo Fluminense ser o responsável, ele que foi lá atrás ignorado pelo clube que ama. Foi o Fluminense que deu a primeira chance ao Pedro e fez dele um jogador profissional que pudesse chegar ao status que tem hoje. Então, para mim, é absolutamente lamentável, mas infelizmente está longe de ser uma situação que venha a surpreender. Portanto, mais uma decisão favorável a essa situação, a defesa do Pedro. Só para fechar aqui, galera, o Fluminense amanhã fecha aí a sua preparação para o jogo decisivo, quinta-feira, ansiedade a mil. E aí vamos saber qual o time titular que o técnico Fernando Diniz mandará a campo. Ele vem fazendo alguns testes ao longo dessa semana. Ainda não é possível confirmar se vai ter alguma mudança ou não no time, a não ser, claro, a saída do Marcelo e a entrada do Diogo Barbosa, mas fica mais uma vez a expectativa pela entrada, quem sabe, do Martinelli no lugar do Lima. Será que o Diniz vai tomar essa decisão justo num jogo tão importante como este diante do Olímpia? Vocês acham que pode haver de fato essa mudança? Enfim, vamos aguardar. Deixa só o like aí, não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal do Lessa. Tamo junto, abraço.